alma. Et comment vous allez pouvoir vous découvrir? Ben, c'est quand on va vous représenter, revisiter certaines épreuves de vos différents ancêtres. E como você pode se descobrir? Como você pode evoluir? É revisitando e revivendo certas dificuldades dos seus ancestrais. Hein, des épreuves importantes parfois même. Às vezes, provas, provações importantes. Et soit vous serez conscient de ça, vous changerez la réponse de vos ancêtres, qui était la meilleure à l'époque, Ou você tem consciência disso e vai modificar a tua resposta em relação às respostas dos teus ancestrais, que na época foi a melhor possível. et si vous n'êtes pas conscient, ben, vous allez reprendre la réponse de vos ancêtres. Se você não tiver consciência, você vai repetir a mesma resposta dos seus ancestrais. Et comme la nature est très généreuse, elle va vous proposer très fréquemment le même sujet. E como a natureza é muito generosa, ela vai sempre te apresentar a mesma temática. Você vai ter que reviver as mesmas coisas enquanto você não superar. Jusqu'à ce que tu changes le programme. Ou até você mudar a tua postura, mudar esse programa. Si tu ne si tu changes pas le programme, ce programme-là, c'est la patate chaude, comme on dit, qui va être mis pour vos descendants. E se você não modificar, você vai transmitir para os seus descendentes igual a gente joga uma batata quente da mão de uma pessoa para outra, sem lhe dar Donc, direito. avec cette façon de voir, on pourra même aller chercher ce qu'on appelle alors le terrain ou les pré-programmants qui va vous donner justement votre fragilité ou votre richesse. Então, se a gente começa a enxergar as coisas assim, a gente tem então que começar a investigar os nossos pré-programantes, que nos dão nossas riquezas. Je vous donne des exemples. Par exemple, en France, pour l'instant, on voit beaucoup de familles qui se séparent avec des enfants en bas âge. Por exemplo, na França, atualmente, nós podemos observar que muitos casais estão se separando com crianças ainda bem pequenas. Et il faut toujours chercher quel est l'avantage d'une situation. E, para entender uma situação, nós sempre procuramos a vantagem que essa situação tem. Sempre tem uma vantagem. Et très souvent, je retrouve que chez leurs ancêtres, c'est souvent les grands-parents ou les arrière-grands-parents plus que leurs parents Muitas vezes eu encontro, na maioria das vezes, nos avós e bisavós. on retrouvera que chez ces grands-parents, il y a eu des drames familiales à peu près au même âge des enfants ou au même âge des parents. Nós encontramos nos avós ou nos bisavós, muitas vezes, dramas familiares na mesma idade, ou dos pais que se separam, ou dos filhos que sobram. Hein, on retrouve très fréquemment ça, puisqu'en Europe, tous les 30 ans, il y avait la guerre. E por quê? Porque na Europa, a cada 30 anos, tinha uma guerra. Et donc, qui est-ce qui partait à la guerre? Ben, Tem, c'était né? des jeunes avec des enfants en bas âge, et puis parfois, ils ne revenaient pas. E muitas vezes os soldados que iam para a guerra eram mais jovens, né? E tinham filhos pequenos. Ce qui fait que E chez les muitas descendants, vezes não voltavam, né? ce qui fait que si dans la guerre, à la guerre, il y avait un homme qui était parti et qui était mort avec des enfants qui avaient 3 ans, Então, imagina que numa determinada família, um avô, né, morreu deixando uma criança de 3 anos, morreu na guerra. ben, chez les descendants, quand un enfant va avoir 3 ans, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, on est bien pourtant ensemble, mais vous allez avoir quelqu'un qui va vous attirer, ou bien vous allez avoir un amant, une amante, et qui va faire casser le couple. Você é, então, neto desse avô e você está casado e você tem um filho que chega aos 3 anos. E aí, sem entender por quê, de repente você começa a ter atração por outra mulher ou por outro homem, vem ali uma pessoa rondando, meio que ameaçando o teu casamento, mesmo que você esteja feliz, tem alguma situação que se cria e pode acabar em separação. Et c'est un avantage, ça évitera d'avoir quelque part un mort de parents, dans ce cas-là que je vous ai Em donné. termos de natureza, a vantagem é a seguinte: melhor se separar, melhor quebrar uma relação do que ter um pai morto, do que o pai morrer na guerra.
C'est mieux d'avoir un couple séparé sans mort que d'avoir un couple séparé avec une mort. É melhor um casal separado, sem morte, do que um casal que se separe por causa de uma morte. Donc, c'est important de comprendre ça parce que sinon, si vous vous séparez, vous allez retrouver quelqu'un, vous allez recommencer le même schéma. Après 3 ans, vous allez de nouveau vous séparer. É importante começar a ter noções dessas coisas que vêm, que são pré-programantes, porque senão a gente acaba repetindo. Daqui 3 anos, de novo, a pessoa pode ter vontade de separar e ela pode viver relações sempre abortadas com 3 anos. Donc, tout ça, c'est la psychogénéalogie et qui Isso, est aussi basée sur l'épigénétique, bien sûr. isso é a psicogenealogia que está embasada na epigenética. L'épigénétique qui va vous permettre de comprendre que c'est la façon dont vous vivez un événement qui va permettre l'expression ou pas d'un programme. Isso te permite entender a epigenética, que é a maneira como você vive um ambiente, né? A maneira como você vive o acontecimento, que te faz entender o programa. Pourquoi vous allez vivre ou allumer un programme. Por que que você coloca e ativa esse programa? Donc, vous voyez, ça va beaucoup plus loin que simplement les 5 lois de Hammer, ce qu'on va faire. Então, o trabalho da gente, na verdade, ele se aprofunda bem mais do que simplesmente usar as 5 leis de Hammer como regrinhas. Et dans le travail qu'on va aborder, à ce moment-là, vous allez apprendre justement à tester les cartes du cerveau, vous allez avoir cette subtilité d'aller rechercher aussi tout ce qui est en rapport avec les ancêtres. Então, no nosso trabalho, né, além de toda a parte de estudos do Hammer, tem essa sutileza, né, do qual ele comentou, e também o trabalho com os ancestrais. Donc, de travailler sur la psychogénéalogie, sur la spiritualité. A psicogenealogia, a espiritualidade, trabalhar diretamente com os mapas do cérebro. Mais pour moi, est vraiment essentiel. E para mim, para o Manu, é essencial trabalhar como ele fala, de cérebro para cérebro. Personnellement, je pense que finalement, en faisant de la lecture biologique, on ne fait qu'éveiller la conscience des personnes. Eu acredito que, ao praticar a leitura biológica, o que fazemos é despertar a consciência da pessoa. Parce que tout le monde dort. Il y a Porque as beaucoup de personnes qui pessoas dorment éveillées. dormem. Muita gente dorme desperto. Et donc, en éveillant la conscience de la personne, vous allez lui permettre de lui redonner son pouvoir créateur. E quando você desperta o inconsciente da pessoa, né, ela se devolve para ela o seu poder criador. C'est-à-dire, vous allez lui donner la possibilité qu'il change le programme ou pas, mais ce sera sa responsabilité. Ou seja, ele vai descobrir que ele tem possibilidade de mudar os programas. Ou não, mas vai passar a ser responsabilidade dele essa decisão, essa ação. Et parfois, ils comprendront alors pourquoi ils avaient fait telle ou telle action, et ça leur permettra de se déculpabiliser profondément. Uma outra vantagem da leitura é que, em muitos casos, eles vão passar a entender por que eles estavam agindo dessa forma, por que eles estavam tendo um comportamento diferenciado, e isso vai tirar a culpa deles em relação a isso. Vous voyez, ce matin, j'ai eu un patient qui est venu Hoje de manhã, eu atendi um paciente. parce qu'il avait des petits soucis de couple. Ele estava com alguns problemas no casamento dele. Et en travaillant sur les cartes du cerveau, Ao trabalhar nos mapas do cérebro, j'ai trouvé la moelle osseuse au niveau de la calotte crânienne. eu achei a medula óssea a nível da calota craniana. La moelle osseuse, c'est elle qui permet de pouvoir créer les éléments figurés du sang. A medula óssea é ela que cria os elementos figurados do sangue. J'ai pu en plus demander quel élément du sang était touché. E, além disso, eu perguntei para ele se ele sabia qual elemento do sangue estava impactado. Et son cerveau m'a donné que c'était les plaquettes. Agora, ele perguntou para o inconsciente e ele obteve a resposta do inconsciente do paciente, plaquetas. Et donc, je lui ai posé comme question, évidemment, que c'était qu'est-ce qu'il vivait comme impuissance intellectuelle à pouvoir maintenir les liens de sang dans des problématiques de manque de cohésion.
eu já sabia, então eu deduzi a pergunta correta a fazer e eu perguntei que potência ele estava vivendo em manter as relações sanguíneas, né, numa temática de coesão. Donc, où il y avait eu des disputes dans les familles, quelles familles ont été déchirées? Ou se teve brigas na família, família dilacerada. Et la première fois qu'il avait vécu ça, E a primeira c'était quand il vez était dans le ventre de sa mère. que ele viveu isso, né, eu datei e eu encontrei como data uma data enquanto ele ainda estava na barriga da mãe. Donc, ce programme ne lui appartient pas, mais il l'est à l'intérieur de lui. Então, o programa dele não pertence realmente a ele, mas está dentro dele, ele viveu. Et en fait, sa mère a été enceinte très jeune. A mãe dele, aí ele contou, né, que a mãe engravidou muito jovem Et elle a été rejetée de sa mère. e ela foi rejeitada pela própria mãe. Et donc, lui, quand il va se retrouver en couple, il va toujours être dans la peur, justement, de ne pas être accueilli par une femme. Então, ele, que é filho dessa mãe, toda vez que ele entra numa relação, que ele namora ou que ele casa, ele tem medo de não ser acolhido pela mulher. Et d'autant plus quand sa femme va devenir maman. Ainda mais se a mulher se torna mãe ou Parce que engravida, né? quand votre femme devient mère, votre cerveau va ouvrir le dossier que vous avez vécu avec les mères en général. Porque quando sua mulher, desculpa, se torna uma mãe, você vai abrir inconscientemente uma pastinha cerebral, né, que você tem como pastas de computador, onde você guarda cada conflito, e aí lá você vai abrir todos os conflitos que você viveu em relação à mãe, a pasta mãe. Et on a retrouvé aussi que du côté de son père était un peu volage, il avait plusieurs femmes. Isso foi um ponto. Outro ponto foi do lado do pai. O pai tinha amantes, era galinha. Et c'est pour ça que lui pouvait parfois avoir tendance aussi à vouloir aller voir d'autres femmes. E isso fazia com que ele também tinha um pouco essa tendência, né? A dar umas Mais le ciscadas aí grand-père no était aussi vizinho. comme ça, E o avô também era assim, maternelle ou paternelle? paternel. O avô paterno também era assim, então ali era uma tradição. Donc ça veut dire que on pourrait même penser que le père de ce patient aurait pu peut-être même vivre, être conçu alors qu'il y avait justement des tensions dans le couple. Ou seja, o pai desse paciente talvez também tenha sido concebido num ambiente de conflito, de casal, ou de algum conflito, sei lá, com mãe, com sogra. Ce qui fait qu'on peut transmettre aux descendants que pour pouvoir avoir un couple, il faut des tensions. E aí pode ficar inscrita na memória familiar do que um casamento exige tensões. Para você estar casado, você tem que ter tensões ali. Faz C'est grâce à parte. ça que ce patient a été conçu É graças a isso que você é concebido. et que le patient alors a été conçu pour essayer de garder le couple ensemble. E é como se esse paciente que eu atendi tivesse sido concebido para reconciliar o paciente, para manter o casal junto. Et donc ce patient n'avait jamais fait toutes ces relations. E esse paciente nunca tinha pensado nisso, nunca tinha feito essas conexões, essas relações. Et donc ça l'a permis vraiment de s'apaiser beaucoup, hein. Il Isso m'a fez remercié com que ele pudesse se apaziguar, né? Ele me agradeceu muito, parce qu'il a compris beaucoup de choses de sa vie. porque ele entendeu coisas da vida dele. Et ça permet même de pouvoir pardonner à ses parents. E às vezes esse tipo de história, né, de conexão que a gente faz, ajuda a gente a perdoar os nossos pais.